Você também pode deixar isso de lado e se tornar uma nova criatura. A Bíblia condena todas as práticas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé e do Espiritismo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Encontramos versículos bíblicos que mostram a desaprovação de Deus a essas práticas enganosas e diabólicas. Deus abençoe você. Estamos aqui para continuar mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias. E vamos dar procedimento ao capítulo 1, que já está no finalzinho. E eu creio que essa palavra vai abençoar a sua vida. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então a gente vê que desde o princípio há esse engano no mundo. Por quê? Porque desde o princípio houve a queda de Lúcifer, houve a queda do anjo que era o anjo da guarda e se tornou o demônio, se tornou o diabo. E por conta disso, ele vem trazendo engano, mentiras, toda sorte de males através disso para o ser humano. E o ser humano vem se esquecendo de Deus ao longo do tempo. Vem oferecendo a sua vida para os demônios, em vez de ser para Deus. Então essa coisa de que existem vários deuses, vários santos, isso tudo é mentira, isso tudo é engano de Satanás. Muitas vezes a verdade pode doer, mas ela não deixa de ser a verdade. Então, que eu e você possamos sempre estar buscando o nosso único e verdadeiro Deus, a qual é digno de receber o sacrifício da nossa vida, o qual é digno de receber a nossa alma a cada dia, a nossa energia, o nosso tempo, porque não é apenas esses deuses, essas entidades que as pessoas idolatram e tudo mais, que são considerados como os deuses delas, mas também qualquer outra coisa que a gente coloca no lugar de Deus, qualquer outra coisa que a gente venera, que a gente idolatra, né, no lugar de Deus. Então, coisas e pessoas, né, até mesmo nós mesmos, as pessoas idolatram a si mesmas, elas só se preocupam com si mesmas. Enfim, uma sorte de coisas que se colocadas no lugar, em primeiro lugar nas suas vidas, se tornam o seu Deus. Então elas estão sendo idólatras, elas estão oferecendo sacrifícios de vida, né, para essas coisas e pessoas. Então elas se tornam também como essas pessoas aqui, que nesse tempo esqueceram da rocha que a geraram e puseram em esquecimento o Deus que as formou. Quantas pessoas hoje no mundo têm colocado Deus no esquecimento? Têm colocado Deus lá atrás nas suas vidas e nem se dão conta disso também, nem se importam com isso. É como se Deus não existisse, só que Ele existe. Ele é bem vivo, ele é Deus Todo-Poderoso, Ele sempre existiu e sempre vai existir. De eternidade a eternidade Ele é Deus, e não importa se a pessoa diz que não crê, isso não muda o fato de que Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso.
E as leis dele regem tudo, o mundo, tudo. E se não forem colocadas em prática, cumpridas, acarreta maldição. Então muitos ficam reclamando, às vezes até com Deus. Nessas horas elas se lembram de Deus. Ah, como é que pode existir Deus com o mundo desse jeito? Eu não acredito num Deus que permite todas essas atrocidades, toda essa violência. As pessoas não matam as outras, matam até crianças, fazem mal aos animais. Eu não creio que existe um Deus que permita tudo isso. E olha a minha vida, olha como ela tá. Meu Deus, tanto sofrimento, pessoas passando fome e tudo mais, mas elas se esquecem de que de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também irá colher. Então, essa colheita, ela se faz de geração em geração, por conta daquilo que foi semeado já, desde o jardim do Éden. Desde o jardim houve desobediência. Então, a partir daquela desobediência, houve um efeito, como é que se diz? Um efeito cascata, sabe? Foi passado de geração em geração, até chegar na gente. E cada vez mais, com o passar do tempo, foi piorando. Porque as coisas foram acontecendo, hoje a gente tem, né, a tecnologia, tudo, o mundo avançou. E junto com ele também, o mal, utilizando cada vez mais recursos para destruir o ser humano. E o ser humano se afastando mais de Deus, porque colocando outras coisas, pessoas, tudo no lugar de Deus. Então, tudo que a gente vê hoje é resultado de atitudes que foram tomadas no passado e que foi sendo passado de geração em geração. Então, um exemplo. O meu casamento tá assim. Eu tô vivendo o meu marido tá me traindo. Então, a pessoa ela vai buscar tirar satisfação com Deus. Por que meu casamento tá assim? Não sei o quê. Por que meu marido tá me traindo? Aí, em vez de ela buscar satisfação, tirar satisfação com Deus, por que ela não pensa? Antes de eu me casar, eu busquei a orientação de Deus para eu me casar com a pessoa certa? Ou eu simplesmente fiz o que eu queria fazer? Ou eu simplesmente agi do meu próprio jeito e queria porque queria e queria aquele homem ou aquela mulher e eu não quis saber da opinião de Deus? Deus até pode ter usado pessoas para me alertar, mas eu não quis saber, eu não quis ouvir, porque Deus ele usa as pessoas também para nos alertar das coisas. Então, mas eu não quis saber. Eu simplesmente segui a voz do meu coração. Por essa questão de seguir a voz do coração é que muitos hoje, infelizmente, estão no inferno. Por seguir a voz do coração enganoso, né? Como a Bíblia mesmo diz, enganoso é o coração. E quem o conhecerá, né? Então, por essa questão de seguir os próprios desejos, as próprias vontades, é que as pessoas elas pagam o preço. Então, não tem como você tomar atitudes assim e você não pagar o preço. Então, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está escrito lá em Gálatas, que foi até a meditação de hoje. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então as pessoas
elas querem ter uma vida feliz, mas elas não querem o autor da felicidade. Elas querem uma vida de paz, mas elas não querem o príncipe da paz fazendo parte da vida delas. Então é impossível. É impossível. Elas querem um casamento apoiado na fidelidade, na santidade e tudo mais, mas elas não querem buscar o santo dos santos. Elas não querem buscar ter um compromisso com Deus, dar fidelidade para poder receber fidelidade. Então, Deus, ele não é mágico. O mundo não é regido pela mágica, né? Mas sim por aquilo que se semeia, por aquilo que a gente dá. O que é que o ser humano tem dado? O que é que o ser humano tem feito com sua própria vida, né? Tem dado a sua vida em sacrifício vivo para Deus ou para os deuses que eles mesmos colocam num pedestal, como se faziam antigamente. Então, continuando aqui, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Ou seja, a palavra de Deus, ela mostra, ela prova que os demônios existem. Que eles fazem guerra contra nós, contra Deus e contra nós. E você acha que eles estão, como o próprio diabo diz, tô rodeando a terra e passeando por ela, você acha que ele está só passeando? Ele não está só passeando. Ele está procurando casas para destruir. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros. Meu Deus, agouros. E de feitiçarias. E consultou adivinhos e encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então a gente vê que isso acontece cada vez mais de uma forma intensa hoje. De vez em quando a gente está passando numa rua, a gente vê um despacho, algum trabalho de macumba. É tudo isso aqui. Então, para quê? Para destruir a vida dos outros. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? O diabo. É simples. E como é que a pessoa, ela pensa que indo por esse caminho, ela vai ter vida? Então, é aquela questão do engano, entendeu? A visão da pessoa tá ofuscada, tá cega. O diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus na face do Evangelho de Cristo. Então, elas não conseguem enxergar, mas isso não... Deus é o Deus do impossível. Então, somente o Espírito Santo pode convencê-las. Mas, claro, há esperança. Claro que há. Esse livro aqui é um testemunho disso. Se você, meu amigo leitor, crê em Deus e em Jesus Cristo e pratica qualquer forma de consulta aos mortos, ou de adivinhação, ou de adoração aos deuses, com nomes de orixás, caboclos, pretos velhos e guias, se você presta culto ou oferece sangue, sacrifícios a entidades, atenda à voz de Deus e nunca mais pratique essas coisas. Você está vendo que basta uma decisão, basta a pessoa colocar aqui na cabeça dela, não, pelo sangue do Senhor Jesus, se é possível, então eu quero. Eu quero. Então basta ela vencer aqui. Então não tem demônio, não tem diabo, não tem ninguém que impeça isso. Porque nós, seres humanos, temos escolha. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, se a gente
opta por fazer uma coisa, a gente vai colher os frutos dessa coisa que a gente optou fazer. Deus é justo. Deus é justiça. Ele é amor um amor não é um amor desse mundo, é um amor sacrificial, é um amor diferente. Mas ele é também justiça. Então, basta a pessoa o quê? Colocar dentro dela, se munir com as armas espirituais da fé, a palavra de Deus, e buscar. E se lançar e ser livre. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para servir somente a Ele. Tem apenas Jesus Cristo como seu protetor e guia. Tome uma atitude de fé e coragem. Renuncie a tudo isso e se volte para Deus. Participe de uma reunião de libertação em uma de nossas igrejas e o Senhor Jesus Cristo libertará dessas práticas condenadas por Deus. Em muitos casos, não passam de engodo e fingimento para tirar o seu dinheiro, a sua saúde, a sua paz, sem nada lhes dar em troca. Levante-se, saia do lodo em que se encontra e venha para a maravilhosa companhia de Jesus. Junte-se a milhares de pessoas que foram alcançadas pela mão misericordiosa de Cristo e agora estão anunciando a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está sendo anunciada em todo o mundo durante tempos. A verdade é uma só. E quando ela entra na nossa vida, ela é luz, e a luz ilumina tudo. A luz dissipa as trevas. As trevas não reconhecem a luz. Porque as trevas, ou a luz, mostram que a obra das trevas é má. Então, saia das trevas. Se você se encontra nessa situação, essa é mais uma oportunidade para você ser livre de todas as trevas, de todo o mal que tenta tirar a sua vida e levar a sua alma para o inferno. Porque é só isso que eles querem. É tomar mais uma alma para atingir a Deus, para tocar em Deus. Tocando nas almas, toca em Deus. Mas ele está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. E que essa verdade possa nortear a sua mente, o seu entendimento, possa trazer luz para os seus caminhos, porque a palavra de Deus ela faz isso. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que você possa ser livre de todo e qualquer cárcere que talvez você esteja agora nesse momento. Se você conhece alguém que está nessa situação, envie esse vídeo para essa pessoa. Eu creio que o Senhor vai falar com ela, eu creio que o Espírito Santo vai agir na vida dela e você vai estar sendo útil para o reino de Deus. E essa atitude que você vai estar semeando, você com certeza vai colher os frutos dela. Amém? Porque o altar não deve nada para ninguém. Então, o capítulo 1 encerrou, depois de muitos vídeos. Aqui começa o capítulo 2, que tem o título Quem são os demônios? Nesse capítulo, procuraremos elucidar ou desvendar a origem de todos os males da humanidade. As doenças, a miséria, os desastres e todos os problemas que afligem o ser humano têm uma origem: o diabo. Então, aqui a gente continua no próximo vídeo, amém? E eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Não se esqueça que essa é uma oportunidade para você se entregar para o Senhor Jesus. Se você não está em nenhuma dessas práticas, graças a Deus, mas você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, então você está, assim como todos nós estamos
não estamos alheios a esse mundo, mas estamos aqui, a gente corre risco. Mas para aqueles que têm o Senhor Jesus, tem uma proteção espiritual grande, forte. Espírito Santo nos guarda, nos livra, nos protege. Quando estamos debaixo das asas do Senhor, né, do nosso Deus Todo-Poderoso, então estamos protegidos, estamos guardados. Mas e quem não se entregou para Ele? Quem ainda não reconheceu como seu único e suficiente Salvador? Está mais à mercê do mal que existe nesse mundo. Então, que você possa tomar uma atitude hoje e você com certeza vai colher os frutos dessa atitude de fé, né? Você não está vendo Deus, você não está sentindo Deus, você não está ouvindo nitidamente a voz de Deus, mas de certa forma você está, porque se aqui prega Jesus Cristo, então você está ouvindo a voz de Deus para a sua vida. Então, como é que Deus falaria com a gente se não fosse também por meio de nós, de seres humanos? Porque imagine Deus vindo falar com você, vindo uma voz na sua cabeça, falando um monte de coisa, você ia se assustar, né? Então Deus, ele é sábio, Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele sabe como agir, ele sabe como falar com a gente. Porque ele conhece cada um de nós, ele conhece a nossa fé, ele sabe o que é que tem dentro da gente. Então, ele sabe como falar com a gente. E muitos que dizem não ouvir a Deus, elas ouvem, só que elas não querem. Elas não querem muitas vezes obedecer. Então, que você possa, se você ainda não se entregou para o Senhor Jesus, que você possa tomar essa oportunidade nas mãos e fazer isso. E fazer uma oração sincera que venha buscar a presença de Deus para sua vida e você venha desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Que com certeza é a salvação da sua alma, que com certeza é a sua eterna alegria, paz, satisfação, tudo, plenitude, tudo. Por que não querer isso? Porque o contrário disso é morte, é inferno, é lago de fogo. O Lúcifer, ele escolheu não ter Deus, ficar contra Deus. E a ausência de Deus é inferno. A ausência de Deus é lago de fogo. Por isso que não tem mais salvação para ele, porque ele esteve diante de Deus. Ele e os anjos que o seguiram estiveram diante de Deus. Estiveram ali na presença de Deus. Ou seja, não havia mais nada além de Deus. Então eles achavam que havia. Eles achavam que eles poderiam tirar Deus do trono dele, usurpar o trono de Deus, porque havia algo melhor do que aquela vida que eles tinham no céu, com Deus. Não, ou seja, o que aconteceu? Foram expulsos do céu, se deformaram, se tornaram demônios e agora estão condenados ao inferno, lago de fogo e enxofre. Não é nem ao inferno, é o lago de fogo e enxofre. Então, para você ver, na Bíblia tem tudo o que a gente precisa para a gente entender. Longe de Deus é furada. Longe de Deus é inferno. É fogo. É dor e ranger de dentes. Foi o que aconteceu com um anjo. O maior anjo de lá, da guarda do céu. Então, aprendamos com os erros dos outros. Todos os dias da nossa vida e não caiamos nas mentiras do diabo que estão por aí aos montes. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa derramar de entendimento, de sabedoria, de compreensão da palavra de Deus sobre a sua vida, que você possa tomar atitude de se entregar para Jesus agora mesmo, com uma oração sincera, falando tudo que está aí dentro, falando todos os teus traumas, mágoas, perdoando as pessoas, deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha tocar em você nessa hora, para tomar atitude de fé. Se tiver que perdoar alguém, perdoe. O perdão, ele liberta a nossa alma para viver o novo que Deus tem para nós.
Não tenha mágoa, não deixe nenhuma mágoa pairar o seu coração, porque a mágoa é uma porta para o diabo agir na sua vida, na nossa vida. Então não deixemos nada sujar o nosso coração. Perdoemos, estejamos sempre levando o amor de Jesus até as pessoas, que é através do perdão. Também porque primeiro Deus nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Então Deus abençoe a sua vida e que você possa desfrutar da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.